volta com o Linkados na Área, hoje Linkados na Roda, com o jornalista esportivo Fernando Caetano. Ele que, quando começou como repórter, atuou nas áreas de política, economia, cidades e, às vezes, no caderno de esportes. Ao longo da sua carreira, teve contato com grandes nomes do mundo esportivo, como Pedro Bassan, Milton Leite e José Trajano. E antes de voltarmos para a nossa roda de perguntas, a nossa equipe de reportagem foi às ruas e traz uma enquete muito bacana que sempre rende boas discussões. Vamos ver? Vamos? Vamos, claro. O Linkados quer saber qual o seu comentarista esportivo, bola cheia ou bola murcha. Então a minha bola murcha aqui vai para o comentarista Neto. O meu bola murcha vai para o Casagrande. Caio Ribeiro, bola cheia. Olha, bola cheia Juca Kfouri e bola murcha Neto. Bom, bola murcha com certeza é o craque Neto e bola cheia é o Milton Leite. Bom, meu bola cheia é Milton Leite, gosto muito, e bola murcha é o craque Neto também, porque é brincadeira aquele cara. E para você, Fernando, qual é o seu comentarista esportivo favorito? O meu comentarista esportivo favorito, eu tenho o privilégio de trabalhar com ele mais uma vez na minha carreira. Eu já tive a experiência de trabalhar com ele na ESPN Brasil e agora estamos juntos no Fox Sports. O nome dele é o Paulo Vinícius Coelho, que é o PVC, é o meu comentarista preferido. Ele é demais, gosto dele também. E já que você falou dele, tem como você se abrir só um pouquinho, falar algum comentarista que você não gosta tanto? Eu sei lá, tem uns que a gente prefere, outros que a gente não gosta tanto, Pode não acompanha. falar? Eu acho que eu prefiro não citá-los, né? Até por questões éticas. Mas é claro, tem, como toda a profissão do jornalismo também, existem os bons e os ruins, né? E aí a gente tem que separar o joio do trigo. E Fernando, eu queria saber por que o PVC é o seu preferido. O Paulo Vinícius Coelho é um cara que eu admiro muito pela dedicação e seriedade com que ele leva a profissão. Além de um ótimo caráter, de uma pessoa muito séria, ele é um cara que estuda muito, que se prepara. Ele adoraria estar aqui também, participando com vocês. É um cara que eu, na intimidade, conheço bem. Ele gosta desse convívio com os alunos, de trocar essas experiências, muito solícito para atender as pessoas. Então, eu gosto do conjunto da obra do Paulo Vinícius Coelho, da parte pessoal, da parte profissional. Eu acho que ele é um cara nota 10 e está sempre trazendo curiosidades. Durante um bom período, a secretária eletrônica do Robinho atendia assim: alô, aqui é o melhor do mundo do ano que vem, e ele continua sendo fiado só amanhã, né? O melhor do mundo do ano que vem, melhor do mundo do ano que vem, talvez por ele ter feito apostas erradas. E para o Real Madrid não conseguir jogar, pode ter sido uma aposta errada. O Neymar está claramente apostando numa ideia de ser melhor do mundo em 2014. Eu acho que o Paulo Vinícius Coelho traz na essência da pessoa dele uma coisa que meu pai sempre colocou para mim, que eu acho que é importante para vocês também, estudantes. Eu acho que o maior investimento que a gente faz na nossa vida é na nossa formação. Porque isso a gente vai levar para o resto da vida com a gente. Nunca ninguém vai roubar. Me passa a sua sabedoria, a sua inteligência, seu conhecimento. Nunca ninguém vai te tirar. Isso sempre vai te abrir portas e vai te deixar perto de pessoas interessantes, como é o Paulo Vinícius Coelho. E, Fernando, a gente tem uma pergunta aqui no Twitter que tem a ver com esse assunto. O Otávio ZC quer saber: quais eram as suas referências no jornalismo quando você começou a carreira? E agora? Nossa, eu comecei a carreira no final da década de 80, 90, começo da década de 90, 91. E nos anos 80, eu, enquanto morava no interior, porque eu sou de Marília, do interior de São Paulo, e na minha cidade tem um grande nome do rádio, que na verdade ele não nasceu em Marília, mas ele cresceu no rádio de Marília, que é o Osmar Santos, que todos aqui devem conhecer. Ele era uma grande referência para mim na minha cidade. Ele revolucionou a linguagem esportiva no rádio, trabalhou também na Jovem Pan. Ele teve um acidente, infelizmente, numa batida de carro, acabou afetando uma parte do cérebro dele, que afetava justamente a fala. E isso acabou com que ele teve que abandonar a carreira de narrador, mas era uma grande referência. Então, os meus ídolos são muito do rádio. Tinha o Osmar de um lado pela Jovem Pan. Eu também
adorava ouvir Fiore Gilhote, que era um outro tipo de narrador, ele era pela Bandeirantes, mas enquanto o Osmar tinha aquela objetividade, aquela coisa bem rápida, já o Fiore, ele floreava um pouquinho mais, fantasiava um pouquinho mais, o que no rádio, é aquilo que eu falava, faz parte, né, de você despertar no ouvinte a imaginação. Para que ele tenha uma ideia de como está o estádio, isso e aquilo, onde está a bola, e aquele clima todo, o Fiore Gilhote construía, que eu imaginava, né? Tem uma frase do Nelson Rodrigues que eu sempre também gosto de citar, que ele diz assim, que a essência está na imaginação dos locutores do rádio. Porque é justamente isso, né? O rádio, ele desperta toda essa curiosidade, e eu sempre cresci ouvindo rádio, então Osmar Santos, Fiore Gilhote são, assim, ídolos que eu trago da minha infância. Vamos continuar com a nossa roda de perguntas, agora é o Pedro mesmo. Então, agora falando um pouquinho de futebol, né? Alguns jogos têm acontecido em horários alternativos no futebol brasileiro, como os das 11 da manhã. Tem sido um sucesso entre os torcedores. Mas o calor acaba atrapalhando as condições físicas dos atletas. Como conciliar o desempenho dos jogadores e o desejo da torcida? É um problema, né? Eu acho que esse horário das 11, realmente para a torcida eu acho muito bacana, porque você vai para o estádio às 11 horas da manhã, 1h da tarde termina o jogo, você pode almoçar com a família, ainda tem o domingo à tarde para poder aproveitar. Então, do ponto de vista do público, eu acho bem legal. Para o jogador, tem o desgaste físico. Agora, também o jogador de futebol, ele também está acostumado a treinar normalmente nesse horário, entre 9, 11, meio-dia. Ele também faz atividade física. É claro que o ritmo de treino não é o mesmo do ritmo do jogo, que tem um desgaste maior. É complicado, eu acho que tem que ceder um pouquinho, né? Ou, talvez o jogador também, ele é, entre aspas, muito mimado aqui no Brasil, sabe? É só jogar às 4 e 10. Acho que o futebol tem que, né, atingir, assim, todo mundo, tem que ser legal para todo mundo. Para o jogador, às vezes, não é tão bom, mas para a torcida Você tem que chegar num ponto de equilíbrio. É difícil conciliar esse problema, mas eu sou um defensor do jogo às 11 horas da manhã. Eu acho um horário muito bacana. Os jogadores que me desculpem, mas eu acho que eles têm que jogar também nos horários alternativos. Lota o estádio, né? Tem jogo 4 da tarde, tem jogo sábado 9 da noite, tem 6 da tarde, domingo 11 da manhã, eu acho que também é mais uma opção. E, Fernando, uma pergunta assim, ainda relacionada ao horário. Muitas pessoas reclamam dos jogos às 10 horas de quarta-feira. Você também é contra isso? Ou você acha que é um horário bom, assim, porque é depois do horário de pico e tal? Eu acho assim, para quem está em casa é um horário ótimo. Para quem está em casa, você vai, chegou do trabalho, janta, fica tranquilo, depois você senta no sofá, deita na cama, assiste o jogo das 10 à meia-noite, quando acabou o jogo, você vira e dorme. Agora, para quem vai para o estádio, é um horário muito ruim. É um horário muito avançado. E o próximo a perguntar é o Bob. Tudo bom, Fernando? As novas medidas implantadas pela CBF, como bola na mão e cartão amarelo por excesso de reclamação, têm sido muito criticadas pela mídia esportiva. Você acha que isso devia ser mantido ou alterado? E qual é a sua opinião sobre esse assunto? A minha opinião sobre a arbitragem é que o nível é ruim, que é uma tecla que eu acho que você já deve ter ouvido por conta da não profissionalização dos árbitros. Normalmente o árbitro de futebol, ele é bancário ou ele trabalha numa repartição pública e depois faz um bico como árbitro de futebol. Eu acho que para melhorar o nível de arbitragem seria legal a profissionalização, como acontece em alguns países em que realmente o cara que vai apitar o jogo, ele é um profissional de arbitragem, ele se preocupa só com aquilo. Então ele pode se dedicar à preparação física e à preparação técnica. E eu acho que, de um modo geral, se ele estiver mais bem preparado, esses erros vão diminuir. Mas é claro que também a polêmica faz parte da cultura do futebol, né? Nas discussões, nas mesas redondas depois dos jogos, ou então nos bares, nas rodas de amigos, nas faculdades. Todo mundo gosta também de, foi pênalti, não foi pênalti, tem aquela discussão. Então, os erros fazem parte, mas eu acho que a profissionalização é fundamental para a gente minimizar aí e sempre ter assim, um jogo mais limpo, né? Para que a arbitragem não interfira no resultado e que o melhor possa vencer sempre.
E você acha que as novas tecnologias são uma boa ideia? Eu acho que sim, eu acho que são interessantes as tecnologias, já passou da hora, eu acho que tudo está se renovando, as coisas estão mudando, nós estamos numa velocidade muito grande. Eu estava falando no meu tempo que eu era adolescente, não existia internet. Hoje a internet revolucionou tudo, hoje a gente tem uma série de inovações, então acho que a tecnologia ela pode ajudar. Eu só não acho que ela não deve interferir tanto. Se eu fosse mexer na regra, se fosse da FIFA, eu acho que eu limitaria, como no tênis, que você tem aquele momento que o jogo para checar se a bola foi dentro ou fora. Futebol americano também. No futebol americano. Eu acho que, de repente, um lance por tempo. O time A tem direito a checar uma vez e o time B checa outra vez. Uma vez para cada tempo. Grave, né? Um pênalti. Um lance mais polêmico. Um lance mais polêmico, eu acho que seria legal. Agora também não pode parar muito, senão vai perder, né, a graça. E o próximo agora é o seu xará, também palmeirense, Fernando. Bom, está em discussão na CBF, talvez implantar o novo formato do Campeonato Brasileiro, mata-mata, né? Você é a favor do pontos corridos ou do mata-mata? E quais são os aspectos positivos e negativos que cada um deles tem? Eu sou a favor. Eu acho que aqui no Brasil a gente já tem campeonatos de todos os tipos. Você tem eliminatórios com mata-mata, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Então, acho que já tem outros campeonatos que têm esse formato de mata-mata. Eu acho que o sistema de pontos corridos para o Campeonato Brasileiro, eu acho que é um campeonato mais justo, porque os times vão jogar sempre com os mesmos, né? O primeiro fora, o segundo em casa, no primeiro turno fora, o segundo turno em casa. Então, acho que é mais justo, sim. Eu acho que a gente tem que ter os dois tipos de campeonatos. Sistema de pontos corridos, como acontece nos grandes campeonatos europeus, eu acho que deve ser mantido para o campeonato nacional. E as Copas com jogos eliminatórios, porque também é muito legal essa coisa da final. Às vezes o Campeonato Brasileiro, quando um time dispara na liderança, como aconteceu nos últimos 2 anos com o Cruzeiro, no sistema de pontos corridos, você acaba perdendo um pouquinho da graça. Pode acontecer, né? Mas em outras ocasiões também existem outras coisas em disputa, como uma vaga na Libertadores, ou quem vai cair. Então eu acho que às vezes você perde por um lado, mas você também ganha do outro. Eu acho que o sistema de pontos corridos ele tá sendo bacana. É claro que sempre vai ter alguém que vai reclamar de uma coisinha ou outra, mas tem campeonatos com regulamentos e sistemas de disputa para todos os gostos, né? E qual foi o campeonato mata-mata que você lembra assim que foi mais emocionante para você? Campeonato mata-mata. Eu acho que talvez é aquela que eu citei no bloco anterior, do Corinthians na Libertadores. Foi uma coisa diferente, porque... E eu também não sou corintiano. Porque às vezes o nego fala assim, não é palmeirense, está defendendo o Corinthians, também não sou corintiano. E, então, a questão do futebol, da coisa do Corinthians nunca ter sido campeão, a pressão que existia, psicológica, as outras torcidas, do Palmeiras, a do São Paulo, brincando com o torcedor do Corinthians, nunca ganhou a Libertadores, toda aquela pressão. Eu acho que esse campeonato foi bem legal de cobrir, foi uma das experiências mais marcantes que eu tive, porque a torcida do Corinthians realmente... ela tem uma força especial, ela tem uma presença no estádio muito forte que acaba fazendo a diferença. Acho que todo aquele clima conspirou para a conquista do Corinthians, inédita em 2012, e foi um dos mata-mata mais legais que eu fiz. Bom, e agora a gente tem mais uma pergunta aqui do Twitter para você. Lembrando, quem quiser participar, é só enviar sua pergunta ou comentário para o @linkados1. E a Ma_Correia quer saber, de que forma os escândalos da FIFA e da CBF podem atrapalhar os campeonatos nacionais e internacionais? Nossa, pode atrapalhar muito, é complicado. A credibilidade é tudo, em todos os setores que a gente... Não adianta a gente vir aqui, né, ficar contando um monte de mentira, né? As pessoas têm que acreditar, têm que confiar naquilo que está sendo passado. E eu acho que a credibilidade é fundamental para o futebol. A partir do momento que você levanta suspeitas, você pode abalar essa credibilidade. Fernando, retomando a questão dos times, você poderia dizer se você tem algum time do coração assim? Eu achei até que fosse me perguntar antes, porque quando eu dei a deixa aqui, que eu falei que não era palmeirense nem corintiano, essa pergunta
caberia, bem observado. Eu sou nascido em Marília, no interior de São Paulo. Na minha cidade tem um time que eu cresci assistindo, que era o MAC. E eu gostava muito do MAC, mas depois, né, sabe como é que é? A gente muda para São Paulo e tal. Eu não defendo muito essa questão do jornalista revelar o time. Eu acho o seguinte, eu não defendo que a pessoa abra o time que ela esteja torcendo ou que ela goste. Mas eu acho que quando ela é perguntada, ela pode responder. Entendeu? Então, como você me perguntou, eu posso dizer que eu torço para o São Paulo, mas não é uma coisa que eu gosto de defender, de ser assim, livre, espontânea vontade. Eu acho também que é uma preocupação que o jornalista deve ter, é justamente a questão da imparcialidade. Se vocês perceberem, aqui eu enalteci o título do Corinthians, eu sei da grandeza do Palmeiras, a grandeza do Santos, e também sei da grandeza do São Paulo. Eu acho que todos os times têm que ser respeitados, o Papão da Curuzu também ali, né? Fiz o sinal. Eu acho que todos os times têm que ser respeitados. E o jornalista tem que ter essa questão da imparcialidade, que vocês sabem muito bem. A gente sempre tem que ouvir os dois lados para você pegar a história, apurar, né? Para que não haja nenhuma injustiça. Então, você fala assim, o jornalista deve revelar? Eu acho que ele não deve revelar para quem ele torce. Mas quando questionado, eu acho que não há problema algum em admitir, desde que ele tenha a isenção e mantenha esse comportamento, né, na análise do trabalho que ele vai fazer. Mas, por exemplo, o Mauro Betting assume publicamente o time dele, né, o Palmeiras, que ele ama. Você acha que isso pode prejudicar a credibilidade dele com os torcedores? Não, eu não acho que prejudica a credibilidade, mas o torcedor corintiano sempre vai olhar para o comentário do Mauro com uma certa desconfiança. Vai achar que tá pegando um pouco no pé do Corinthians porque ele torce para o Palmeiras. E essa dúvida sempre vai acabar acontecendo. Teve um pênalti para o Palmeiras que o Mauro falou que foi. O Mauro falou que foi porque ele é palmeirense. Às vezes só não é muito legal. Então eu não gosto de revelar, mas quando me perguntam eu falo. E Fernando, já que você falou que você é São Paulino, uma nova tendência no futebol brasileiro é a chegada de novos técnicos internacionais, como o Aguirre no Internacional, o Gareca que veio para o Palmeiras em 2014, o Osório que chegou agora no São Paulo. O que você acha disso? Você acha que é bom para o futebol brasileiro? Eu acho que é muito bom para o futebol brasileiro. Eu acho que os técnicos do Brasil eles precisam dar uma mexida, dar uma atualizada, se preparar mais, porque eu acho que uma das deficiências do nosso futebol, que justamente foi sentida na última Copa do Mundo, é essa defasagem na parte tática. Eu acho que a gente está um pouco atrasado taticamente. Você pergunta assim para mim, o 7-1 do Brasil, o Brasil não tem time, tomou de 7, eu acho que não era para tanto tomar 7 gols, né? Mas aí não era para tanto. O Brasil perdeu muito para mim na parte tática, aquele jogo, e na parte psicológica, pela pressão. Porque se você perguntar para mim, nós temos jogadores, eu acho que nós temos jogadores. Estamos apresentando Linkados na Roda com o jornalista esportivo Fernando Caetano. Para assistir ao próximo bloco, em que falaremos sobre futebol internacional, acesse o link abaixo.